Fala pessoal, tudo bem? Professor Gabriel aqui falando, e hoje a gente vai continuar vendo as técnicas de fatoração, só que no caso a gente vai ver as fórmulas envolvendo os cubos. Começando pelo cubo da soma e pelo cubo da diferença, a gente tem essas duas expressões que a gente vai desenvolver, que vai acabar sendo bem parecido com o trinômio quadrado perfeito. Só que agora desenvolvendo os cubos, a gente vai ver que vai ser um pouquinho mais comprido, mas a ideia vai ser basicamente a mesma. Então, começando pelo cubo da soma, a gente tem a mais b ao cubo, não tem muito jeito, a gente vai ter que resolver na raça. Então, por exemplo, escrevendo isso primeiro dessa forma, separando primeiro como sendo um quadrado aqui, multiplicado pelo terceiro fator a mais b. Esse primeiro fator a mais b ao quadrado a gente conhece, que é o trinômio quadrado perfeito, então a gente pode começar desenvolvendo por ele. Então, isso vai dar o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Tudo isso ainda está multiplicado por esse terceiro fator a mais b. E agora o que a gente faz? A distributiva desse fator a mais b. A vezes a ao quadrado ao cubo, mais a vezes 2ab, 2a quadrado b, e a vezes b quadrado, ab quadrado. Beleza, essa foi a distributiva primeiro do A. Vamos fazer a distributiva agora do fator B. B vezes A quadrado B, mais B vezes 2AB, 2AB quadrado, e B vezes B quadrado, B ao cubo. Ainda juntando tudo que a gente consegue, a gente tem a seguinte forma. A ao cubo mais esse 2a quadrado b mais a quadrado b de novo que aparece, a gente vai ter um total de 3a quadrado b mais ab quadrado com 2ab quadrado, 3ab quadrado mais o b ao cubo. Essa que é a expressão do desenvolvimento da soma de cubos. Bom, da mesma forma, se a gente for fazer agora para o a menos b ao cubo, a gente utiliza exatamente a mesma estratégia, só que a única diferença é que tem agora esse menos aqui. Desenvolve primeiro esse TQP, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, só sinal de mais, vezes o a menos b. E a partir daqui começa a fazer essa segunda distributiva. Então vamos fazer direto. A vezes A quadrado ao cubo, menos 2AB vezes A, 2A quadrado B, B quadrado vezes A, mais AB quadrado. Agora a distributiva do menos B, toma cuidado com esse sinal de menos. Menos B vezes A quadrado, menos A quadrado B, menos B com menos mais 2AB quadrado, e B ao quadrado vezes menos B ao cubo. E aí, juntando também tudo numa única expressão, ao cubo, menos 2a quadrado b com menos a quadrado b, menos 3a quadrado b, ab quadrado com 2ab quadrado, 3ab quadrado, e o último termo, menos b ao cubo. A expressão é bem simétrica em relação à primeira, a única diferença são os sinais intercalados que acabam aparecendo aqui. Bom, e as duas últimas fórmulas que a gente vai ver vão ser a soma e a diferença de cubos. Para a gente chegar nessas duas últimas fórmulas, a gente vai se basear na fórmula que a gente acabou de desenvolver. Só que agora eu não quero mais desenvolver esse a mais b ao cubo. Eu quero isolar esse a ao cubo aqui mais b ao cubo. Então, todos esses outros dois fatores eu vou simplesmente passar subtraindo para o outro lado. A ao cubo mais b ao cubo. Esse a mais b ao cubo eu vou deixar aqui do lado direito, só que eu vou reescrever ele de outra forma. 3a quadrado b, 3ab quadrado, que eu passei para o outro lado. Então, a gente tem a ao cubo mais b ao cubo. Isso daqui eu vou deixar assim ainda, a gente já vai ver por quê. E esse 3a quadrado b menos 3ab quadrado, a gente consegue usar uma outra técnica de fatoração. O que a gente tem em comum entre esses dois fatores aqui? O 3, o a e o b. Se eu coloco esse menos 3ab em evidência, sobra um a e do segundo fator b. E aí,
justamente aparece o motivo de eu ter escrito dessa forma. A gente tem esses dois fatores A mais B em comum, que eu vou colocar em evidência mais uma vez. Então, finalmente, a gente vai ter A ao cubo mais B ao cubo. O A mais B eu coloco em evidência e acaba sobrando o que dentro do parênteses? O A mais B ao quadrado menos 3AB. A mais B ao quadrado eu vou desenvolver no trinômio quadrado perfeito. A ao cubo mais B ao cubo, A mais B, multiplicado por quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, menos esse 3AB. E agora, juntando esse 2AB menos 3AB, a gente chega na fórmula que a gente queria. A ao cubo mais B ao cubo, quando a gente tem uma soma de cubos, a gente pode reescrever ela como sendo A mais B vezes A ao quadrado, 2AB com menos 3AB vai dar menos AB, mais B ao quadrado. Essa é a expressão que a gente tem para soma de cubos. E aí, de forma parecida, a gente chega para uma expressão também para diferença de cubos. Isolando agora esse A ao cubo aqui, menos B ao cubo. Então, da mesma forma, vou isolar eles. A ao cubo agora, menos B ao cubo, vai ser o A menos B ao cubo. Esse menos 3A quadrado B passa para o outro lado, mais 3A quadrado B. E o 3AB quadrado passa para o outro lado, menos 3AB quadrado. A ao cubo menos B ao cubo vai dar, aqui eu vou reescrever daquela forma, A menos B vezes A menos B ao quadrado. E desses dois fatores que acabaram sobrando, a gente tem o 3AB em comum. Então eu vou colocar 3AB em evidência, sobrando do primeiro A menos B do segundo. Repare que agora a gente tem esse A menos B em comum desses dois fatores, que a gente consegue colocar em evidência. Então vai ficar A ao cubo menos B ao cubo, A menos B em evidência, e dentro do parêntese sobra o quê? A menos B ao quadrado do primeiro, mais 3AB do segundo. Desenvolve esse trinômio quadrado perfeito que sobrou aqui dentro. A ao cubo menos B ao cubo, então vai ficar A menos B, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, e esse fator mais 3AB. Então, o que a gente vai ter finalmente? A ao cubo menos B ao cubo, A menos B, A ao quadrado. Esse menos 2AB com 3AB vai dar mais AB mais B ao quadrado. Essa aqui é a expressão da diferença de cubos, bem análoga à nossa primeira expressão. Bom, vamos ver agora alguns exemplos. Simplesmente vamos desenvolver essa expressão aqui, x mais 2 elevado ao cubo. O que vai acabar dando? Bom, pela fórmula que a gente viu, acabou de desenvolver, isso vai dar, então, o cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo agora, mais o cubo do segundo. Só substituir na formulinha. Agora, fazendo essas contas, a gente chega em x ao cubo, mais 3 vezes 2, 6x quadrado, mais 2 ao quadrado, 4 vezes 3, 12x, e 2 elevado ao cubo dá 8. Esse é o desenvolvimento do x mais 2 elevado ao cubo, bem direto. E da mesma forma, se a gente for desenvolver aqui o y menos 3 ao cubo, simplesmente substituindo na nossa expressão, o cubo do primeiro, menos, cuidado com o sinal, 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes
o primeiro vezes o quadrado do segundo agora, menos o cubo do segundo. Fazendo essas contas, então, a gente chega em y ao cubo menos 3 vezes 3, 9y quadrado, mais 3 ao quadrado, 9 vezes 3, 27y, menos 3 ao cubo, 27 também. Vamos dar uma olhada agora nos exemplos um pouquinho mais elaborados. A gente tem essa expressão 8x ao cubo mais 36x quadrado mais 54x mais 27. O formato dela está bem parecido com o desenvolvimento de cubos, mas a gente precisa ver direitinho se de fato ela é. Então vamos olhar primeiro para os extremos. Esse primeiro fator precisa ser o cubo do primeiro. O x ao cubo, obviamente, é x elevado ao cubo, e o 8 a gente pode enxergar como sendo 2 elevado ao cubo. Então a gente tem isso daqui. O segundo extremo, 27, a gente também consegue enxergar como 3 elevado ao cubo. Agora a gente precisa ver se esses termos do meio acabam se encaixando na fórmula, que no caso seria 3 vezes o quadrado do primeiro, 2x ao quadrado, vezes o segundo. Vamos fazer essa continha. 3 vezes 4x quadrado vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 4, 36x quadrado. Então, esse primeiro fator aqui acabou batendo. Beleza. Vamos ver o segundo. O segundo tem que ser 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo agora. 3 ao quadrado dá 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 2, 54x. Acabou batendo também. Então, a gente tem, de fato, que essa expressão toda aqui é um desenvolvimento de cubos. Qual cubo? O primeiro, 2x, mais o segundo, que é 3, tudo elevado ao cubo. E com isso a gente fatorou a expressão. Tá? Essa daqui é a estratégia de verificação de um desenvolvimento de cubos. Agora vamos dar uma olhada nesse segundo aqui. Simplifique essa seguinte expressão: x ao cubo menos y ao cubo sobre x mais y ao quadrado menos xy. Batendo o olho nessa expressão, a gente tem que verificar logo de cara. E em cima a gente tem uma diferença de cubos, cuja fórmula a gente acabou de demonstrar. E embaixo a gente tem um TQP, um trinômio quadrado perfeito. Então, logo de cara, vamos já começar a reescrever essas expressões. A parte de cima, eu já vou me aproveitar direto da fórmula da diferença de cubos. Dá uma olhadinha aí nas suas anotações. X menos y que multiplica x ao quadrado mais xy mais y ao quadrado. Agora, no denominador, na parte de baixo, a gente vai desenvolver esse trinômio quadrado perfeito. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Isso daqui é o desenvolvimento do trinômio quadrado perfeito, que ainda tem um menos xy aqui do lado. A parte de cima não tem mais muito o que a gente fazer, então eu só vou copiar x menos y, x ao quadrado, mais xy, mais y ao quadrado, dividido por... Na parte de baixo a gente tem x ao quadrado, esse 2xy menos xy vai dar mais xy mais y ao quadrado. Aí, olha só o que acabou aparecendo aqui em cima e embaixo, a gente tem exatamente a mesma expressão, x ao quadrado mais xy mais y quadrado. E aí chega a parte que todo mundo gosta, sai cortando, corta tudo. O que a gente acaba sobrando? Simplesmente com x menos y. Essa é a expressão simplificada. Tudo bem, pessoal? Então, com isso a gente termina essas formulinhas de fatoração.